E aí, pessoal, tudo bom? Vou falar hoje sobre o mapa de Voronoi, que foi uma coisa que eu comecei a estudar por causa do Dasgrain, né, que no Nuke a gente tem no Dasgrain um gerador de Voronoi que ele remapeia, né, o nosso grão aqui. Quando a gente está usando o Dasgrain, você tem a opção de remapear o grão. Você escolhe uma região do grão, né, que você quer utilizar, principalmente uma região de grão limpa, e daí ele remapeia esse grão utilizando essas células, né, do Voronoi. Então é bem legal porque gera um padrão que é bem irregular, mas ao mesmo tempo muito controlável, o que é bem interessante. Então eu fiquei muito interessado nesse tipo de mapa e fui estudar e ver como é que foi feito, né? E também porque dentro do Nuke não comercial, para quem estuda, utilizando o Dasgrain Indy, que é a versão que eu fiz lá, você não consegue usar o Voronoi, porque o Voronoi utiliza Blink Script, né? Ele tem um nó dentro do Dasgrain chamado Voronoi Scatter, e dentro desse nó ele tem ali o Voronoi que chamam, né? Que é uma programação Blink Script aqui. Eu dei uma estudada nesse código, assisti uns vídeos aí no YouTube de programação e tal, e falei, vamos ver se dá para gerar esse mapa de Voronoi de uma forma mais simples que o pessoal do Nuke não comercial consiga usar. E no fim, o desenho do Voronoi parece bem complexo, mas a ideia é bastante simples e é bem interessante. Inclusive tem alguns problemas, né, que o Voronoi resolve da seguinte maneira. Dado um certo ponto, né, que são esses pontos pretos, qualquer elemento dentro dessa área é o ponto que está mais próximo, né? Então se eu tiver aqui, o ponto mais próximo é esse. Ele está mais próximo do que esse, do que todos os outros pontos em volta. Então a ideia do mapa de Voronoi são todos os pontos que são mais próximos daquele ponto preto em relação aos demais pontos. Por exemplo, um problema clássico aí de resolver é, digamos que você mora aqui na cidade e você quer saber qual que é a agência do correio, que são os pontinhos pretos mais próximos, né? Então a agência do correio mais próxima é essa aqui, porque está dentro dessa área. Não que isso necessariamente seja as ruas na cidade, seja o caminho mais curto, né? Por causa que a cidade tem ruas. Existem outros mapas que também solucionam esse problema não só pelo Voronoi, mas é uma maneira bem simples de explicar. Então a ideia, né, pensando nessa ideia de distância, todos os pontos que estão dentro de uma certa distância daquele ponto, forma discreta, digamos, de gerar o problema, utilizando um nó de expressão dentro do Nuke. Então eu queria apresentar para vocês, né, que é o que eu fiz nesse Voronoi Naive. Naive é o que? É um Voronoi meio burro, porque ele calcula da forma mais bruta, digamos, como gerar um Voronoi, né? Então aqui ele está gerando um Voronoi de 4 pontos, né? Ao contrário do Voronoi que tem dentro do Dasgrain, que ele utiliza o Blink Script, utiliza o GPU, que é um cálculo muito mais avançado, né? Ele utiliza muito melhor os cálculos, então ele gera muito mais rápido. Eu, por exemplo, não consigo gerar um Voronoi muito detalhado porque ele fica muito lento, porque ele requer muitas comparações. Então, a primeira ideia aqui, para a gente gerar um Voronoi, é que a gente tem que gerar os pontos. Então eu tenho que gerar ali os pontos, primeiramente, para que depois eu calcule de qual ponto faça a área, né? Então normalmente a área, você pega uma linha perpendicular aqui, normalmente você faz assim, você traça uma linha entre os dois pontos, aqui eu estou traçando elas, deixa eu traçar bonitinho, e aí você pega a metade e você traça uma perpendicular, né? Daí você pega esses outros dois pontos aqui, daí você pega a metade e traça uma perpendicular, e por aí vai, e daí de repente eles vão se encontrando e você vai fazendo os desenhos, né, os encontros dessas linhas e tal, acabam gerando, né, as perpendiculares aqui, 90 graus, acabam gerando as áreas, né, e assim isso vai gerando entre todos os pontos. Para fazer isso aqui de uma forma mais simples, tá, menos aleatória, dentro do Nuke o que eu fiz? Eu dividi essa região em partes iguais. Então, por exemplo, um Voronoi de 4 pontos, eu divido ele em 4 e gera um ponto aleatório dentro de cada região aqui. Só que esse ponto ele só pode aparecer dentro dessa região, porque assim eu consigo controlar mais, né? E à medida que eu vou aumentando a quantidade de pontos, por exemplo, se eu fizer 3 divisões aqui, o que acontece? Eu não preciso comparar um ponto aleatório com todos os pontos que existem, porque se esse ponto os pontos mais próximos dele estão aqui, eu posso comparar esse ponto apenas com 3. Né? Então, na verdade, quando você compara os pontos, o máximo que eu preciso comparar entre os demais pontos, entre as demais partes do grid, são esses pontos em volta aqui, que são 8 pontos.
Senão eu teria que comparar todos os pontos contra todos os pontos do grid, e isso acaba ficando muito custoso na hora de fazer as comparações, porque se eu tenho muitas divisões, né, eu tenho que fazer muitas comparações, e daí você tem que gerar muitos nós para fazer essas comparações de uma forma de calcular, né? Então eu não preciso comparar esse ponto aqui com esse, porque ele está muito longe, né? Mas eu posso comparar esse aqui com esses três, e esse aqui com essa volta, e esse aqui com esses que estão em volta, entende? Então eu fiz dessa maneira, que é também a maneira como eles fazem dentro do Voronoi, dentro do Dasgrain, que fica de uma forma mais controlada. Então qual que é a ideia? Primeiro é gerar o ponto aleatório, e depois que esse ponto está determinado, eu gero um mapa, e esse mapa ele tem a distância, é como se fosse um mapa da distância desse ponto para todos os demais pixels dessa imagem. Então, como que eu faço a geração aqui? Eu vou entrar dentro do meu gizmo aqui, e dentro desse gizmo eu tenho uma expressão que inicia aqui. Então, essa expressão ela gera uma posição x e y, e dentro dessa posição x e y ele gera um ponto randômico. Tá? Então, se eu for olhar aqui o ponto xy, ele está mapeado aqui, ó, esse RPX e RPY estão mapeados no mapa verde e azul. Então, no verde eu sei que esse ponto foi gerado aqui, ó, 069. E no azul ele foi gerado no 069. Se eu avanço um frame, como é aleatório, ele muda. Então o mapa muda todos os frames. E eu estou gerando esse ponto dentro de um limite de 0 a 1. Por quê? Porque eu quero fazer como se fosse um mapa UV. Se eu trabalhar do mapa UV, então o 0 é aqui no nuke, né, 0, 0, e aqui em cima é 1, 1. Então, se eu trabalho de 0 a 1, não importa o tamanho da imagem que eu estou fazendo, ele sempre vai encaixar, porque ele está normalizado. E aqui eu sei que, então, esse ponto aqui, ele vai do 0, 0 até o quê? No 0.5, 0.5, né? XY 0.5. Então eu consigo criar as áreas, porque daí eu faço meu ponto randômico ficar entre 0 e 0.5, no X e no Y. E aqui daí eu sei que ele começa no 0.5, no X, né? E por aí vai. Então você consegue criar o grid e separar isso daí. E não precisa ficar se envolvendo com o cálculo ser dependente do tamanho da imagem. Não importa a imagem que vem aqui, ele sempre vai calcular essa proporção entre 0 e 1. Então, essa é uma coisa. Como que eu fiz aqui essa expressão? Tá? Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Tá? Eu fui adicionando um monte de coisa, mas na verdade a expressão randômica, até eu tenho uma colinha aqui. Então, para você ter o controle total do nó randômico, a gente faz assim, ó, random. Aí o seed é uma semente de aleatoriedade. A gente usualmente usa o frame para fazer a variação frame a frame, porque daí ele usa o número do frame como, né, uma variação. E a velocidade, então, é a frequência. Então a velocidade com que ele muda depende da frequência. Vezes a amplitude, né, e tudo isso mais o offset. Então, o que é amplitude? A amplitude é o tamanho que eu quero que esse valor vá, porque normalmente ele vai de 0 a 1. O random funciona de 0 a 1. Mas se eu quero que ele vá de 0 a 0.5, então eu multiplico isso aqui por 0.5 e ele fica entre 0 e 0.5. Se eu quero que ele vá de 0 a 2, eu multiplico ele por 2. Se eu quero que ele vá para 0.025 e 0, ele fica entre esses dois valores, eu multiplico por 0.25. E como eu estou dividindo uma imagem em tamanhos iguais aqui, então eu sei que essa aqui vai de 0 a 0.5, né? Eu consigo fazer variações aqui, ó, de 0 a 0.5 e depois eu posso somar mais 0.5, que é o offset, e ele começa aqui, entre 0.5 e 1. Né? Então o offset ele vai dar um deslocamento nessa amplitude. Então dessa maneira eu consigo gerar pontos aleatórios entre 0 e 0.5, né? E depois entre 0.5 e 1. E se eu tiver que fazer 3 divisões, eu faço entre 0 até 0.33. E aí você vai dividindo a imagem, né? De 0.33 até 0.66. Então você vai mudando aqui a amplitude, né? A amplitude é sempre a mesma, a divisão do tamanho da imagem, 0.3. E o offset é a soma desse mesmo valor. Então você consegue gerar os pontos aleatórios bem facilmente entre 0 e 1, é só dividir 1 pelo tamanho de divisões que você quer. Tá. Então esse é o cálculo do ponto aleatório. Dentro disso, então eu guardo, né, esse valor aqui, e quando eu guardo esse valor, eu já guardo ele como se fosse um ponto. Eu chamo ele de int, né, porque ele é um número inteiro, então eu guardo o valor inteiro do x e do y usando essa função matemática aqui que é o sale, que ele pega o valor que se tiver quebrado, ele transforma num valor do número inteiro. E eu
literalmente eu guardo o pixel, né, a distância do pixel daquela imagem, porque eu consigo pegar pelo atributo width e height, o tamanho da imagem. Então, se a imagem tem 1920 e eu multiplico por 1, eu sei que o ponto está lá no 1920. Se eu multiplico por 0.5, está lá na metade da imagem, né? Então eu sei qual que é o pixel que ela está. E usando esses valores inteiros aqui, porque eu não quero fazer cálculo de valor quebrado, porque cada pixel é um pixel inteiro, né? Eu arredondo ele para pixels inteiros. O que eu faço? Eu calculo a distância entre o pixel atual e esse pixel que eu gerei aqui, que é o pixel, né, aleatório, dentro daquele quadrante. Então, qual que é a função que calcula aí a distância entre dois pontos? Né? A gente vai na internet, lá tem tudo. Né? A raiz quadrada do ponto 2 menos o ponto 1 ao quadrado e o y2 menos o y1 ao quadrado. Né? Então, a gente faz esse cálculo, que é exatamente isso que foi feito aqui. Ó. Raiz quadrada do ponto x menos o ponto fixo, que eu defini aqui, né? E mais o y menos o outro ponto, né? O ponto fixo y, e elevado ao quadrado aqui. Né? Então, essa soma elevado ao quadrado, mais essa soma elevado ao quadrado, e a raiz quadrada dessa soma. Então, quando eu visualizo esse mapa aqui, ó, no canal vermelho, deixa eu pegar aqui, eu consigo ver o meu ponto ali, ó. Se eu diminuo o gama aqui, eu consigo ver meu ponto. Então eu sei que meu ponto, ele está aqui, ó, nesse lugar exatamente, porque eu sei que a distância, ó, desse ponto aqui é 0, tá vendo? Quando eu estou no mapa vermelho, que é onde eu estou calculando essa expressão aqui, ele está 0. E à medida que eu vou me afastando aqui, ó, ele está calculando ali, ó, 2 pixels do 0. Ó. E aqui, 31 pixels do 0. Não fica muito fácil de ver porque está vermelho no vermelho, né? Deixa eu fazer assim. Tá? E aqui, né? Essa diagonal aqui. Então, essa diagonal aqui, ó, eu sei que é 2 alguma coisa. Então, ele consegue calcular, né, essa distância. Então, aqui eu tenho o quê? Um mapa da distância. Quando eu for olhar lá, esse pixel aqui, ó, qual que é a distância daquele pixel até lá? 1869 ponto alguma coisa, porque esse ponto está aqui. Né? E se eu olhar os demais pontos aqui, ó, cada um foi gerado, então, dentro de um quadrante, e a gente tem um mapa das distâncias. Então, eu gero aqui, por exemplo, nesse Voronoi aqui, né, eu consigo, o meu ponto está aqui, o outro está aqui, e daí com esses mapas dessas distâncias, o que eu faço? Eu faço uma comparação de cada pixel desses mapas de distância, qual que é o menor. E aí eu isolo esses pixels que são menores comparando. Só que, como eu tenho 4 pontos, eu tenho que comparar esse mapa com esse mapa, com esse mapa, com esse mapa. Eu tenho que fazer 4 comparações, porque eu tenho 4 pontos. Né? E quando eu tenho um ponto que está no meio do grid, eu tenho que fazer 8 comparações. Então por isso que tem um monte de nó aqui, porque eu tenho várias expressões. Então, se eu pego esse ponto aqui e comparo com esse, o resultado, vamos ver aqui, deixa eu ver de onde que ele está pegando esse. Tem um aqui. Vamos ver essa primeira comparação. Quando ele monta o nó aqui, ele não monta muito organizado, porque eu não me preocupei muito em fazer essa montagem organizada. Mas ó, esse ponto está ali e esse ponto está aqui. O mapa da expressão que gera aqui, ó, o que ele faz nesse merge expression? Ele pega o input AR, né, que é o canal vermelho que tem a distância, e compara. Se os pixels do vermelho forem menores do input A, forem menores que o input B, então mantém os pixels vermelhos ali. Se não, eu torno os pixels não válidos, eu torno eles N a N. Tá? Podia tornar 0, mas eu quis tornar N a N. Então, esse mapa aqui, entre esses dois pontos, são os pontos do input A que têm a menor distância entre esse ponto e aquele. Ou seja, ele gerou isso aqui. E daí eu tenho a minha outra expressão aqui. Ó. Eu tenho um terceiro ponto, e daí eu faço a próxima comparação. Ó. E todas as comparações do expression 4, por exemplo, eles entram no input A, porque eu quero ir eliminando desses expression 4 os demais nós de expressão que tem os pontos aleatórios. Então, esse mapa aqui vai ser agora trabalhado em comparação com um outro. E ele vai gerar isso aqui, de acordo com aquele ponto, ou seja, ele já diminuiu a área. Né? E daí eu tenho mais uma comparação aqui, que é em relação a esse ponto, e daí o resultado é esse aqui. Ou seja, eu tenho esse mapa aqui, que ele comparou as distâncias entre um pixel de cada imagem, e ele diz qual que é maior ou menor. Né? Se eu olhar aqui, por exemplo, um valor dessa imagem aqui, ó, 255 nesse pixel, eu estou comparando esse aqui com esse aqui,
e vamos comparar, então, ali está 255, expression 3, e no expression 4 está 667, ou seja, naquele lugar lá o ponto está mais próximo do expression 3, então foi por isso que ele foi eliminado, né? Então eu faço isso, esse aqui é o expression 4 comparado com os demais pontos, né? Depois eu faço o expression 1 comparado com todos os demais pontos, ele gera isso aqui. Daí eu faço o expression 2 comparado com todos os demais pontos, ele gera isso aqui. Eu faço a última expressão comparado com os demais pontos e ele gera essa área aqui. No final eu faço um merge de todas as áreas, tá? E daí eu tenho uma... O que eu faço aqui? Nessa área eu quero dar uma cor para ela, porque aqui eu tenho só um mapa de distância, né? E agora eu quero aplicar um valor nisso aqui. O que eu vou usar aqui? Eu estou usando esse valor de UV, né? Que vai de 0 a 1 para aplicar. Então no final tem uma expressão aqui que ele compara, né, aqueles valores, a última expressão, são essas expressões aqui no final de cada conexão, né? Por exemplo, esse nó aqui compara com os outros 3, e daí essa última expressão, o que ele faz? Ele pega o que está vindo aqui nos canais vermelho, no canal verde e azul, que quando eu crio esse nó, eu salvo aqui, ó, o valor UV no verde e no azul, né? E esse valor vai sendo passado aqui para baixo, então ele está sempre igual ali, ó, 0.89 e 0.7039, que é a coordenada UV daquele ponto aleatório. E quando eu chego aqui no final, eu pergunto ali para ele, ó, esse pixel é NaN, ou seja, ele é um pixel não válido. Se esse pixel aqui é não válido, ele vai aplicar 0, ou seja, vai ser preto. Se não, ele vai copiar nesse canal o conteúdo do canal verde, que é G. E a mesma coisa aqui no canal verde, né? Se for NaN, ele deixa 0, que é preto. Se não, ele aplica o canal azul, que é a coordenada Y. Né? Então eu tenho no verde a coordenada X e no azul a coordenada Y salva. E daí eu aplico essa coordenada UV aqui. E no final eu tenho essa imagem aqui. Então é uma zona UV que representa o UV daquele ponto aleatório. Né? E aí a gente vai comparando. E no final aqui ainda tem umas duas expressões que às vezes tem uns pixels que eles ficam... nessa imagem aqui não vai dar problema. Mas às vezes aparecem uns pixels pretos porque eles estão na mesma distância entre as duas imagens. Então tem pixels que coincidentemente, de repente eles dão aqui a mesma distância entre os dois pontos e eles ficam pretos, né, porque eu arredondei meu cálculo. Então eu faço uma expressão aqui só para ver se tem algum ponto preto e copio um ponto do lado ali só para dar uma enganada. E essa expressão aqui no final, na verdade não importa muito, mas é uma expressão que eu fiz para deixar preto caso a gente mude a escala do UV da cena. Mas não importa muito para o cálculo do Voronoi. Então, quando eu calculo isso aqui, ó, uma divisão grid de 2 por 2, ele faz 4 pontos. Né? Se eu fizer 3 por 3, né, eu vou mudar aqui no Change Size, você vai ver que ele vai aumentar. Mas se a gente olhar aqui, ele sempre vai ter 3 divisões. Ó. Você conta 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1 no centro. Né? Então, agora ele está comparando muito mais nós. Se a gente entrar ali, você vai ver que tem nós pra caramba. Porque ele tem que fazer comparações entre vários pontos. Né? Então, se eu mudar para 4 aqui, vamos ver. Ó, mudou para 4, começa a aumentar absurdamente a quantidade de nós. E eu acabei percebendo também que, em algumas situações, ele faz um cálculo errado. Deixa eu tentar aqui um maior. 7. Vai ver que ele vai ficando cada vez mais pesado. Eu não consegui gerar um maior que 20 na minha máquina, porque ele trava uma certa hora. Mas quando você vai fazendo uns mapas um pouco mais complexos, ó, aqui deu um erro. Às vezes ele dá um erro porque, de repente, a posição dos pontos que ele está comparando, sei lá, ele tem muitos pontos, mas os pontos eles estão muito agrupados aqui, e tem ponto que ele devia, né, como ele não está no centro do quadrante e os pontos estão agrupados, ele gera isso aqui. Ou seja, o grid ele começa a ficar mais sensível à medida que você vai criando muito mais divisões, né, à medida que a gente vai dividindo isso aqui cada vez mais, às vezes tem uma chance de o ponto estar muito próximo os pontos que você está criando no grid. E esses pontos aí, na hora de fazer a comparação com os 8 em volta, não é o suficiente. Então eu tenho que crescer meu grid mais uma unidade, ou seja, eu tenho que fazer comparações ainda maiores, porque daí, se eu comparo não só com esses aqui que estão em volta do ponto,
mas com a segunda fileira, aí ele fica perfeito. Só que claro que o número de comparações aumenta muito, né? Então, se eu fizer um de 3 aqui, ou um de 4, e eu tenho essa opção Accurate, ou seja, ele cresce o grid, a comparação, em vez de comparar com 8, ele compara com, sei lá, né? Com muito mais aqui. Dá 5, 8, 13, 16, se eu não estou enganado. Com 16 em volta, além dos 8 originais. Ou seja, ele aumenta exponencialmente já, mas fica perfeito, né? Só que a quantidade de comparações é muito maior. Muito, muito maior. Porque você tem que comparar cada mapa de distância com esses 8 em volta e mais a outra fileira em volta. Então acaba ficando bastante pesado para gerar, mas dá para fazer um Voronoi perfeito. Eu achei que, né, nem sempre é necessário, então dá para gerar um pouco mais rápido e aceitar alguns erros de repente, né? Ou se você quer alguma coisa perfeita, você tem que fazer a comparação com todos os outros. Quem tiver curioso em como eu estou gerando isso, porque a primeira vez que eu fiz isso aqui, eu fiz manualmente, eu fui ligando os nós, né, um com os outros, de forma manual. Mas depois, né, eu vi que para gerar aqui, né, fazer uma interação de 10 aqui, por exemplo, você vai ver que é impossível fazer isso aqui manualmente. Porque se você entrar ali, você vai ver a quantidade de nó que tem aqui dentro. É muita comparação. Né? O princípio é simples, mas a montagem é muito complexa. Então, se alguém tiver interessado em visualizar aqui como é que foi feito, você entra aqui nesse botão aqui e vê o código. O código não é tão complexo, tá? Não são muitas linhas de código, é mais a montagem dos pontos e aí fazer o loop e fazer as comparações e ir conectando os nós um no outro. É um código interessante estudar aí um pouco, né, essa coisa de gerar nós de forma dinâmica. Espero que vocês tenham gostado e se tiver alguma questão, deixe aí um comentário. Valeu!